Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o Guerra e Paz, do Tolstói. Comecei a ler esse livro no dia 23 de março, um mês e pouquinho, para ler, as 623 páginas dele. E assim, fazia muito tempo que eu queria ler, mas eu só tinha o primeiro volume, e um dia eu acabei encontrando a coleção, os 2 volumes no sebo. Achei muito bonita essa capa, ela é linda, apaixonada por ela, pelo desenho dela. E então, finalmente, a leitura de abril, consegui terminar esse primeiro volume. Então, já conheci o Tolstói de Ana Karenina, e que eu li há muito tempo. Na verdade, não me lembro assim muito bem, porque faz muito tempo, uma época da minha fase de literatura russa, e resolvi retomá-la, essa literatura, porque Guerra e Paz é um clássico e faltava essa leitura para mim. É uma unanimidade, todos os críticos são unânimes que é um grande romance da literatura mundial. Então eu resolvi começar essa empreitada e terminei o primeiro volume. Bom, esse livro é da editora Itatiaia. Como eu disse, eu achei num sebo a 30 golpes, bem baratinho, e achei que valia a pena comprar. De uma editora melhor, uma edição melhor, seria muito mais caro. Eu não gosto de tema de guerra, filme de guerra, livro, nada. Eu não gosto de nada relacionado a esse tema. É uma preferência minha mesmo, algo que eu não me atrai. Mas, como era um clássico e eu tinha que ler, então eu acabei tentando conferir. Mas o que acontece aqui é que a guerra mesmo, pelo menos nesse primeiro volume, ela não está tão presente. O que ele faz aqui, nesse primeiro volume, é mais traçar um painel da sociedade russa daquela época. Então, muitos personagens, é uma história que abrange um número muito grande de personagens. Inclusive, eu tinha visto num vídeo que deveria ir anotando, porque correria o risco de me perder. Isso não aconteceu, achei que foi um pouco de exagero, porque foi tranquilo. Os personagens mais marcantes, meio assim que impossível esquecer. A princípio eu não gostei muito, eu já cheguei a um ponto, eu já havia desistido de muitos livros antes de começar esse, e quase que eu desisti também. Mas, por quê? Porque, na verdade, realmente eu não gostei do tema, e não achei um grande livro. Sim, um livro muito bom, mas não posso dizer assim que seria aquele livro que você sai transformado. Nossa, esse livro me transformou, me mudou, sou uma outra pessoa depois dele. Isso não tem. É um livro bom, muito interessante. O Tolstói é um grande escritor, sem dúvida, mas eu não diria que esse seria o melhor livro que eu já li até hoje. Eu acho que vale a pena a leitura dele, porque um clássico é sempre um clássico. Então, todo o conhecimento que ele traz, muitas vezes tive que procurar palavras, procurar situações históricas, procurar para tentar entender. Então, o conhecimento que ele traz é imenso, realmente. O período, esse livro, ele trata das guerras napoleônicas, e vai falar sobre sobre o povo russo, né? E, bem, uma questão que eu achei interessante aqui é que, ao contrário, por exemplo, do Dostoiévski, que traz personagens de camadas mais pobres, aqui o Tolstói vai tratar apenas de uma elite, da aristocracia russa. Os soldados, por exemplo, são sempre os superiores, os de níveis, de maior
hierarquia, né, uma camada mais alta, são condes, duques, palácios, toda essa sociedade. Então, na verdade, é essa sociedade que ele vai abordar, e a camada mais pobre, ela não aparece, pelo menos aqui nesse primeiro volume. Estou falando só desse primeiro volume. Essa camada mais pobre, ela não vai aparecer, somente um retrato mesmo da aristocracia. É um livro fácil, ele tem muitos diálogos, ele não é como Dostoiévski, que ele se perde não, no caso, que ele se envereda tanto pela filosofia, muito tempo filosofando. Há algumas partes, né, alguns personagens um pouco mais profundos. Então essa é uma outra questão, os personagens desse livro não têm um aprofundamento psicológico, porque realmente o foco aqui é outro. Então não vai haver um aprofundamento psicológico dos personagens. Então não existe isso, por exemplo, de um personagem de passar muito tempo numa com falando filosoficamente, da maneira como Dostoiévski fala. É um livro fácil, demorei bastante porque realmente ele é grande, né? São, ao todo, vai dar mais de 1.200 páginas quando terminar o segundo volume. E pretendo ler o segundo volume. Uma amiga me disse que nem leu o segundo, não consegue ir para o segundo. Eu acredito assim que eu vou ler o segundo, mas por uma questão de que eu acho que vale a pena a leitura dele, como vale a pena a experiência. Mas ainda estou aguardando muito esse ano encontrar um livro que eu realmente posso dizer, nossa, esse livro me transformou, esse livro me fez sair diferente dele. Então, o que não é o caso. Na verdade, não vi a hora de terminar para que pudesse começar outro nessa busca, para ver se eu consigo encontrar um livro que me satisfaz. Uma coisa que faz tempo que eu queria falar nos vídeos é que quando eu fico entediado com um livro, eu estou usando muito a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica que você, para qualquer atividade, né, de estudo, uma outra atividade que você tem que fazer, você marca 25 minutos e aí você cumpre aqueles 25 minutos e depois você para e retoma num outro momento. É bem interessante porque é uma maneira de você fazer uma proposta e realmente você ir até o fim. Bem, então é isso. Esse são as minhas impressões do Guerra e Paz, do Tolstói, para vocês. Valeu?